Passamos a apresentar Novo Nascimento, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus Floresta, Setor 5. Apresentação, Pastor Antônio Barreto. Olá, meu amigo, minha amiga, que nos ouve, que nos assiste, em mais uma oportunidade do programa Novo Nascimento, deste que é realmente um meio de comunicação o qual nós usamos para levar a palavra viva, levar a palavra salvadora, que não é nossa, é uma palavra de Deus, é a palavra do Senhor. E é uma palavra que vem de Deus, através da Bíblia Sagrada, inspirada, que passa por meio da interlocução humana, que faz essa interlocução com você que está aí do outro lado. Então, por isso nós dizemos, é uma palavra de Deus, não é nossa, a inspiração vem de Deus e a palavra vem de Deus. Eu vos convido nesta oportunidade a ficar conosco, a poder estudar um pouquinho sobre um assunto tão importante, que é o acesso que temos junto a Deus e como nós podemos chegar diante de Deus, de que maneira nós podemos chegar agora a Deus. Você consegue chegar a Deus? Você consegue chegar perto de Deus? Você consegue falar com Deus? Como? É isso que nós vamos ver daqui um pouquinho na mensagem que temos para esta oportunidade. Antes, porém, nós queremos fazer uma oração. Queremos orar por você, queremos orar por sua família, queremos pedir que a bênção de Deus esteja sobre sua casa, sua vida, sua família. E você que vai estar conosco nesses minutos de programação, nós queremos que Deus te abençoe e que essa palavra faça efeito na sua vida. Nós oramos ao Senhor agora. Pai querido, no nome de Jesus, nós oramos e no nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por esta oportunidade que temos de levar a Tua palavra, Senhor, a todos os lares, a milhares e milhares de pessoas, através, Senhor, das redes sociais, através da televisão, através, Senhor, de vários meios, Pai, o qual será veiculado esta mensagem. Nós oramos e te pedimos a bênção do Senhor sobre essa família, sobre este homem, essa mulher, este jovem que nos ouve ou nos assiste neste momento também. É no nome de Jesus que oramos e te agradecemos, Pai. Amém. Muito bem. Este programa, como eu disse antes, tem o objetivo de levar uma palavra viva e eficaz. E para isso, nós queremos já imediatamente fazer uma leitura de um texto das Sagradas Escrituras, que está em Hebreus, no capítulo de número 4, o versículo de número 16. Hebreus, capítulo de número 4, o versículo de número 16. Vamos ler o que diz a palavra do Senhor. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos em tempo oportuno. Olha que linda esta palavra. Eu vou ler mais uma vez porque a própria leitura da palavra já nos deixa muito à vontade para compreender o que o Senhor, através dessa palavra, vai falar conosco nessa tarde, neste momento. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Muito bem. O ser humano, as pessoas têm dificuldade de compreender a forma, têm dificuldade de compreender a maneira como falar com Deus, chegar-se a Deus, por muitos motivos. Um deles é que, de fato, há muitos e muitos anos, o povo aprendeu, as pessoas aprenderam, principalmente os países cristãos, ensinavam que, ou ensinam até hoje, de certa forma, que para chegar-se a Deus é necessário um intermediário, é necessário, de fato, alguém que intermedie isto. E isto, de fato, é uma realidade, mas na compreensão que nós temos do Evangelho, o único intermediador entre Deus e o homem
foi Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele que fez essa ligação, Ele que nos ligou com Deus, nos ligou com o Pai. De maneiras que nós temos no Antigo Testamento, a palavra de Deus no Antigo Testamento nos mostra na lei como o povo se chegava a Deus, a forma que eles se chegavam a Deus. Nenhum hebreu, por exemplo, poderia chegar direto a Deus, oferecer sacrifício direto a Deus, sem antes passar pelo sacerdote diário que trabalhava no templo. Então, quando alguém precisava de socorro espiritual, quando alguém precisava de auxílio espiritual, ou queria oferecer um sacrifício pela sua culpa, pelo seu pecado, ele deveria ir ao templo com um animal, um cordeiro. Ele deveria ir ao sacerdote diário que trabalhava diariamente e pedir auxílio. E ali era oferecido então um sacrifício por ele, porque ele não poderia então falar diretamente com Deus. Mas havia essa intermediação. No geral, o povo de Israel, uma vez por ano, era feita a expiação por eles. Mas quem fazia isto era o sumo sacerdote, era o sacerdote maior que fazia isto. E entrava no templo, num lugar separado, chamado Santo dos Santos, um lugar reservado, onde ali dentro havia a Arca da Aliança. Ali então, o sumo sacerdote uma vez por ano entrava para oferecer sacrifício de expiação pelo povo, toda a nação de Israel, porque o povo não podia chegar direto a Deus. Mas no Novo Testamento, isto acabou. Jesus aboliu as leis cerimoniais. As leis e cerimônias, tanto que, se nós lemos Hebreus capítulo 10, versículo 4, um pouquinho mais adiante, diz o escritor aos Hebreus que sangue de bode ou de carneiro não pode purificar pecado. Então, o que se fazia no antigo pacto, com sangue de animais, oferecendo sacrifícios, para que o seu pecado fosse coberto até a vinda de Cristo Jesus, porque na cruz do Calvário Jesus morreu por todos, já não é necessário mais agora no Novo Testamento. E por que não é mais necessário agora essas cerimônias serem realizadas? Para que o homem pudesse receber misericórdia, perdão. Porque agora o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus, desceu do céu, tomou a forma de homem, morreu em uma cruz, derramando seu sangue por inocente, como sendo o Cordeiro de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz, nas suas cartas à igreja de Corinto, que Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O Cordeiro de Deus, João Batista, quando estava batizando no Rio Jordão, quando ele enxerga Jesus Cristo vindo para ser batizado, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, agora o próprio Cristo, como verdadeiro Cordeiro, ele vai ao sacrifício, para que uma vez feito esse sacrifício, não fosse mais necessário a continuidade das cerimônias sacrificiais para intermediar o perdão, a busca da misericórdia. Porque agora Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus, que tira o pecado do mundo, conforme disse João Batista, ele agora se entrega. E Cristo morrendo na cruz do Calvário, ele faz com que um caminho agora seja aberto entre Deus e o homem. Aquela barreira que separava Deus e os homens no antigo pacto, agora já não existe mais. Quando nós lemos o capítulo 10, o capítulo 9 de Hebreus, o capítulo 9, o capítulo 10, o texto diz que Cristo abriu um novo e vivo caminho. Agora um caminho novo foi aberto, um caminho vivo, direto entre Deus e o homem. Ou seja, a comunicação, o acesso agora não se dá mais por meio de cerimônias, não se dá mais por meio de um sacerdote,
não se dá mais por meio de alguém. Mas agora Cristo, que intermediou essa ligação, fez com que eu e você tivéssemos liberdade de poder chegar diante de Deus diretamente. E há um simbolismo tão grande na morte de Jesus, mostrado lá no templo, porque o templo em Jerusalém, ele tinha as suas divisões. Havia, como eu disse antes, o sumo sacerdote, havia um lugar para ele entrar uma vez por ano, o lugar santo do santo, onde estava a arca da aliança. Entre este espaço e um espaço anterior, onde tinha ali a pia para lavar as mãos, o altar de sacrifício e outros objetos ali, entre esses dois espaços, o que separava era uma cortina de mais ou menos 10 centímetros de espessura por 18 metros de altura. Era uma cortina que separava esses dois ambientes. E quando Cristo morreu na cruz do Calvário, no momento da sua morte, diz a Bíblia que houve terremoto, a terra tremeu, os sepulcros se abriram, e aconteceu que o véu do templo, que era essa cortina, que fazia a separação entre o povo, o sumo sacerdote e Deus, ela se rasgou de alto a baixo. Rasgou-se de alto a baixo, sem auxílio de mão humana. Foi um mistério que aconteceu ali. Era o que o texto em Hebreus capítulo 9 e 10 vai dizer. O caminho agora foi aberto, um novo caminho. Abriu-se. Diz Flávio José, um historiador judeu, que 2 cavalos amarrados com cordas nas duas pontas desse véu, não tinha força suficiente para partir esse véu ao meio, por causa da sua espessura, do seu tamanho, da sua espessura. Mas quando Cristo morreu, ele se abriu de alto a baixo. Então foi um mistério do novo e vivo caminho que se abriu para chegarmos a Deus. E é sobre isso que nós queremos falar no próximo bloco. Nós vamos a um breve momento comercial e voltaremos em seguida para dar continuidade a esse assunto. Agora que o véu foi aberto, abriu-se um novo caminho, nós vamos ver como chegar agora adiante de Deus, como chegaremos na presença do Pai. Já voltamos.